Perde a bola, Inter de Limeira, vem São Paulo na velocidade, então com Renatinho. Puxa contra-ataque rápido demais. Soltou pra França. Oportunidade, ele bate por cobertura. Nilson fez a defesa, soltou o Renatinho, pega o rebote. Gol! Espetacular do Balceu! Renatinho do São Paulo! De Celcinho! Zé Mário, pelo setor direito, comando de ataque. Ele deixou o carro, botou a equipe do Guarani pela ponta esquerda, o trio recolheu. Escanteio a favor do São Paulo, é mais uma boa oportunidade. Ajeitou, partiu muita curva na bola, tem gol! Fernando coloca a bola no fundo do gol. Épico! Antológico gol do América de Natal! Jogada disputada pelo setor de meio campo, desce a ponta preta, já perdeu. Sensacional, Edinho! Eu sou de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. Eu comecei a jogar futebol de salão, né, com 8 anos. Eu sempre fui o destaque da cidade, né? Com 10, 11 já começou a sondagem de clubes. Então, ali todo mundo já falava, esse menino tem futuro, esse menino vai brilhar. E, assim, fazia o que eu gostava, que era jogar futebol. O primeiro campeonato que eu disputei em Poços de Caldas, eu tinha 10 anos de idade, né? O primeiro campeonato, vamos dizer, oficial. Só que é o seguinte, eu sou nascido em 1981 e o campeonato era com jogadores nascidos em 1978. Eram 3 anos de diferença e eu era muito pequeno, né? Então, naquele dia, eu arrebentei naquele jogo. Eu lembro que com 10 anos jogando contra um menino de 13, né? Eu lembro que foi num domingo, né, de manhã, tinha muita gente lá na minha casa e eles estavam fazendo pamonha, então tava a família toda reunida ali. Meu sonho era jogar no São Paulo, né? Eu fiz o meu primeiro campeonato, que foi com o Guarani de Campinas, em 1994. E eu fui artilheiro desse campeonato, né? Eu fiz 24 gols em 7 jogos. Depois de 6 meses, 2 diretores do São Paulo foram na minha casa e assim, foi tudo assim, arruma sua mala que nós estamos indo para São Paulo, você quer ir? Foi uma coisa que em meia hora eu arrumei as minhas malas e começaram todo mundo a chorar e tudo, não acreditando que aquilo era verdade, né? Quando eu cheguei em frente ao Morumbi, né? Na Praça Roberto Gomes Pedrosa, que eu olhei aquele estádio, eu era torcedor de São Paulo, um time que eu tinha acabado de ver ali ser bicampeão mundial, com 14 anos eu não acreditava, né, que todo menino, né, que gosta de futebol tem um sonho de ser jogador de futebol. Me abdiquei de muitas coisas por esse sonho. Era tudo por um sonho, era o que queria fazer, não só eu, mas ali tinha 70, 80 meninos de várias idades, eram separados por idades, né? Então, aquilo ali, um acaba dando força para o outro e a convivência, você vai fazendo aquele ciclo de amizades que te ajuda. Eita, que maravilha, rapaz. Olha, que tapete. Eu subia bastante para ver jogo aqui. Eu não gostava muito de ficar lá, não. Porque lá era mais próximo para nós assistir jogos. Mas gostava de subir e ficar no meio do povão, né? Quando o Renato surgiu, né, nas categorias de base do São Paulo, era uma equipe que não resta dúvida, que enchia os olhos, né? Júlio Batista, Kaká, Fábio Simplício, Juan, entre outros. Então, não resta dúvida que era um atleta muito promissor e que tinha tudo para ser uma das grandes referências do futebol brasileiro. Pra falar de Renatinho, que foi claque de primeira. Jogou bola, fez o gol, treinou a semana inteira e no clube do São Paulo começou sua carreira. Essa pista aqui a gente corria bastante nela, viu? Tudo que eu tenho hoje é em prol disso aqui. Eu devo a esse clube aqui. Eu cheguei com 13 para 14. Era a verdadeira família.
entendeu? Tinha muitos de toda a parte do país, Bahia, Minas, Rio Grande do Sul. Eu sinto saudade, porque até hoje eu mantenho uma amizade de mais de 20 anos. É o Renatinho, Oliveira, o Júlio Batista, Júlio Santos, Kaká, o Jean. Eu cheguei num dente de leite quando tinha aquela Copa Luciano do Vale, há muitos anos atrás. Então eu sabia que para chegar até no profissional, o caminho era muito longo, né? Então eu tinha que... era uma batalha diária. Por nada não se evapora, que foi grande jogador. São muitos buscando e poucos chegando, né, a atingir um nível de destaque. Em sua maioria, para chegar a atingir um nível elevado, tem que passar, digamos assim, tem que ralar muito, tem que passar por muita dificuldade, tem que pagar um preço. Foi um nobre jogador, se sentiu muito importante. E os torcedores de fora considera vibrante. A bola saia do pé e tá no fundo do barbante. Eu morei no estádio do Morumbi, né? Embaixo da arquibancada, moravam 10, 12 em cada quarto, só beliches. E a convivência, você vai fazendo aquele ciclo de amizades que te ajuda. No São Paulo, a cada dia chegava um ônibus de meninos para fazer teste. Então, assim, você tinha que matar um leão por dia. E com 14, 15 anos, não era fácil. Era inevitável a gente ligar para casa chorando e falar: ah, mãe, hoje eu acho que eles vão me mandar embora. Entendeu? E ali, por telefone, ali ficava 30, 1 hora falando com a mãe, com o pai. Tenha calma, faz a sua parte e tudo. Não fique em desespero que as coisas vão dar certo. E assim foi indo. Né? Mas até dos 15 aos 17 anos, foi uma luta diária, ainda mais pelo fato de eu ser um jogador pequeno. A gente subiu uma escadinha aqui do 1 pro segundo. E embaixo dessas cadeiras aqui, ó, é onde estão... era o alojamento. E nós éramos uma família bem unida aqui. Assim, a gente sabia dessas necessidades, mas também a gente sabia o que cada um queria. Tanto que, assim, alguns trilharam, outros não. O sonho de todo mundo era treinar aqui. A gente não pisar, pelo menos, aí no campo. Aí a gente não podia. Era uma coisa assim, era guarda de todo lado. Só que, pô, resolvemos um dia jogar à noite aí. Chegamos da escola, falei, gente, vamos fazer um coletivo aí nesse campo aí. Mas e os guardas, como é que nós vamos fazer? Pô, tá escuro. Eu, por primeiro, já falei, vai ser meio complicado me ver nessa escuridão aí. Entendeu? Que como tá, né, a situação meio... Aí eles foram, bolaram um plano aí, tiraram as camisas para não, né, ficar menos visível, essas coisas. Quebramos o pau aí na madrugada aí. O Renatinho, por exemplo, ele jogou a taça de 2000 inteirinha. Foi o artilheiro do time, o melhor jogador da competição toda. Escanteio a favor do São Paulo, é mais uma boa oportunidade. Renatinho ajeitou, partiu Renatinho, muita curva na bola, tem gol! Gol! Essa Copa São Paulo não era nem o meu primeiro ano de júnior. Eu estava atravessando de juvenil para júnior. Meu primeiro jogo eu já fiz um gol e nas fases decisivas foi onde que a estrela brilhou. Na semifinal ele fez o gol olímpico que classificou nosso time. Isso aí é uma coisa assim que eu não esqueço. Nós jogamos contra o Santo André, lá em Santo André, e ele foi o cara que levou nosso time aí praticamente nas costas. Para coroar o ano, eu fui artilheiro do Campeonato Paulista de Júnior e campeão, né? Fantástico, Renatinho! Ele parecia muito com o Marcelinho Carioca. Pé pequeno, por baixinho, mas chutava como ninguém. Uma bola parada, ele era fundamental. Então a gente sempre fazia gol na bola parada. Quando ele não fazia direto, alguém fazia de cabeça. Eu tinha como principal característica a velocidade, né? Eu era um jogador que era muito rápido, era destro, né? Então eu jogava do lado esquerdo para puxar para o meio para chutar gol, né? E eu tinha
uma grande qualidade também, que era finalizar, né? Eu finalizava muito bem. Da lembrança do Renatinho que eu tenho, ele era um jogador baixo, né? Ele era pequenininho, ele não era um jogador grande, era um jogador baixo. Já tinha um preconceito com um jogador de menor estatura. Ele não era um jogador de extrema qualidade técnica, ele era habilidoso, mas ele não era extremamente técnico, de fazer lançamento, de se posicionar corretamente. Eu estava atravessando de juvenil para júnior, né? Então, eu já fiz um gol no primeiro jogo e nas fases decisivas foi onde que a estrela brilhou, né? A estrela brilhou no fim da Copa São Paulo. Eu tive proposta de time do exterior. Então, para um jogador que não tinha um contrato, aquela Copa São Paulo fez com que o São Paulo fizesse um contrato que todos aqueles jogadores que estavam ali com contrato há 2, 3 anos não conseguiram fazer, né? Que, assim, porque o assédio foi muito grande, onde abriram portas, mas o São Paulo quis me segurar. E para me segurar, eu consegui fazer um contrato bom, né? Com 18 anos. O Renatinho era um jogador mais de composição de elenco. Ele montava o time e o time era um time agrupado, organizado para jogar a Copa São Paulo, que do ponto de vista técnico não foi a mais brilhante que já houve. E o Kaká começou a explodir em 2001, tendo sido reserva naquele time. No meio do futebol, você fala, pô, mas o Kaká era reserva seu. Não, o Kaká nunca foi reserva meu, tanto que desde Dente de Leite a gente jogou junto. Ele era reserva do Alisson, que era um meia que tinha no São Paulo, muito bom. O Alisson era um jogador diferenciado também. Só que assim, o Kaká, ele tinha algo a mais. Quem escuta a história dele acha uma coisa assim que era destino mesmo. O Kaká foi uma das primeiras amizades que eu tive em São Paulo, né? Foi, com certeza, uma das pessoas que mais esteve presente no meu dia a dia ali. Ninguém imaginava que um dia chegaria a ser o melhor jogador do mundo, né? Passando pelo Alisson. É uma safra de ouro do tricolor, com Fábio Simplício. Meu grande pai na categoria de base do São Paulo foi o Pita. E o Pita foi subindo de categoria junto com o preparador físico, que é o Benedito Lucas. E esse cara foi, assim, o meu conselheiro ali em todos os momentos difíceis que eu tive. Ele falava, Renato, a gente vê que você é um baita de um jogador, um baita de um talento. Só que você não tem perfil para jogar no São Paulo. Pela sua estatura, vai ser muito difícil você firmar uma carreira como jogador do São Paulo. Tem aquele cara que tem o talento, mas a parte física dele, ele tem que cuidar da parte física. Se ele não cuidar da parte física, a carreira dele vai desandar. O maior número de casos, quando você tem, o atleta, as desculpas, geralmente é porque o cara não cuidou do físico. Eu nunca tive uma vida muito regrada, não. Eu sempre caí em tentação muito fácil, né? Tanto que depois dos meus 24 anos, uma luta diária minha foi contra o peso. A fase de maturação de um jogador, ela nunca é igual, né? Então depende muito de quando o atleta é lançado no profissional e tem também o fator, um pouquinho de sorte também, né? Do jogador entrar no momento certo, né? No momento bom da equipe. A história do Kaká veio num treinamento, que no meio da Copa São Paulo precisou de um meia para treinar no profissional. O Alisson, que era o titular, não pôde ir. O Vadão queria o Alisson, mas ele ficou encantado com o Kaká. Um adolescente ali de 15, 16 anos, muitas coisas ele não consegue suportar. Uma prova de vida mesmo, você sobreviver no meio de uma categoria de base de um time grande. Renatinho foi atacante pra decidir decisão. Se tivesse uma equação exata, seria muito mais fácil para todo mundo, que é o que acontece nos esportes americanos, né? O cara é um jogador de basquete bom no high school e na faculdade, ele vai assinar na NBA, tem o draft, o sistema do draft é fixo, futebol não existe isso, não tem o caminho certo. Claro que, além do talento, o jogador tem que ter responsabilidade, tem que abdicar de muitas coisas, né? No trabalho de formação, a gente procura passar sempre que possível para os jogadores
que nem todos vão conseguir atingir o ápice. E eles têm que também buscar outros caminhos, buscar outras profissões, né? Caso não dê certo no futebol, eles possam seguir, né, a vida deles de outra forma. O Renatinho, por exemplo, ele era muito bom de bola, só que não esperava a chance, entendeu? Ele queria que fosse no tempo, na hora dele. Quando a gente olha para as carreiras abortadas, a gente tem diversos motivos, né? O mais frequente hoje em dia é o passo maior do que as pernas. Quer dizer, é não seguir o caminho natural de fazer uma carreira passo a passo. Que, na verdade, as oportunidades que eu tive, eu aproveitei bem. Em 5 jogos como titular, eu fiz 3 gols, que foi no período do Rio-São Paulo e do Campeonato Paulista de 2001. E logo depois eu fui convocado para a Seleção Brasileira, né? E quando eu retornei da Seleção Brasileira, o Luiz Fabiano tinha acabado de ser contratado, né, voltando da França. E foi aonde que eu perdi espaço. Era um elenco que tinha França, Luiz Fabiano, Reinaldo, Ilan e Sandro Hiroshi. Quando ele subiu, já subiu fazendo gol. Se ele esperasse um pouco mais aqui, ele poderia ter uma vida longa aqui no clube. Teve um erro de empresário, que na época eu não estava jogando, e a primeira proposta que eu tive para sair, eu saí. De repente eu fui para um São Caetano, que apesar de ter sido um time que vinha numa ascensão muito grande, não tinha um campo para treinar. Geralmente o atleta jovem que está ansioso em sair é o atleta que é um atleta que era considerado estrela na categoria de base e não está tendo as oportunidades. Esse atleta quer sair. Então é um atleta que tem muito autoconfiança e ele quer jogar. Aí foi na questão mais de empresário, né, que quis que eu saísse para jogar. Eu mesmo não tinha tanta certeza, eu tinha 20 anos. O Wagner Ribeiro era o meu empresário. Foi ali uma das primeiras experiências dele no meio do futebol. O Gilmar Rinaldi que intermediou, né, o Gilmar Rinaldi ligou para o Wagner e os dois entraram num acordo e perguntaram: Renato, o São Caetano você vai ter mais chance de jogar. Eles estão precisando de um jogador com seu perfil e vamos arriscar. Eu acho que é uma hora boa de você sair, que aqui no São Paulo você não vai jogar. Jogou bola, foi herói pra sua população. Da Copa Rio, São Paulo, Renatinho foi campeão. Tem jogador que tem que saber qual é o limite dele. Então, entender o que vai acontecer com ele. Se eu ficar aqui, eu vou me dar bem? O empresário que trabalha com retidão, e não é a maioria, mas tem, ele pode, inclusive, tirar o cara e falar assim: vem cá, ó, se você for para lá, você vai quebrar a cara. Se o empresário for ruim e ele quiser apenas ganhar dinheiro com o potencial do jogador, ele vai ferrar a carreira do cara. Hoje em dia, os empresários, eles praticamente tomaram conta do futebol, né? Quando eu jogava, os empresários de futebol, foi a época que eles começaram a ser muito presentes nos clubes de futebol. Tinha clubes de futebol que dependiam de empresários para pagar folha salarial. Então, é inevitável o empresário ele não ter alguma facilidade para pôr um jogador, para pôr um treinador. Todo atleta bom tem um empresário bom. Nem todo atleta que não teve uma carreira boa necessariamente teve um empresário ruim. Ele é uma peça necessária no jogo, mas ele não é fundamental. Não é ele que vai fazer o jogador ter sucesso ou não. O jogador vai achar o caminho dele. Se ele tiver o discernimento de entender, capacidade de entender que o fundamental é fazer aquele cara ser feliz na profissão que ele escolheu, ele pode olhar que lá na frente, pô, esse cara vai se dar bem, vai ser legal demais. E quando ele se der bem, eu vou me dar bem um pouquinho também. Um dos motivos também de eu ter aceitado essa saída foi essa luva que eu teria direito a ganhar, né? Houve um problema financeiro grave aí. O diretor não repassou para o Wagner Ribeiro esse dinheiro de luva e é onde que eles arrumaram um motivo para me mandar embora, para isso não vazar na imprensa naquele momento. Eu fui contratado para jogar o Brasileiro, né? E não cheguei a estrear. Me dispensaram por deficiência técnica. Você conhece promessas que não vingaram como você imaginava?
sei lá, para dar 2 exemplos atuais, o Alexandre Pato e o Paulo Henrique Ganso. Não, o bem, eles estão aí, jogando em time grande e bem de vida. O Renatinho não. E o Renatinho sabe que ele teria sido capaz de fazer isso tudo e não fez. Hoje eu aconselharia um jogador do São Paulo que está dentro do elenco profissional a sair por empréstimo para buscar espaço em outro clube. Eu poderia ter feito a escolha de ficar, né? O caso do Renatinho, eu lembro de ouvir a história e de acreditar na história. Hoje, depois que eu trabalhei no futebol, eu te diria que eu não acredito tanto, né, nesse tipo de história como uma justificativa ao atleta não virou um grande jogador porque ele tomou uma decisão errada. Eu tive um momento que eu poderia ter alavancado novamente a minha carreira depois que saí de São Paulo, que foi um período curto que eu passei no Fluminense. Pode ser sorte, pode ser competência. Na estreia do Campeonato Carioca, foi contra o Olaria em 2003, o Renato Gaúcho falou: Renato, se tiver o pênalti, você bate. Saiu o pênalti. Naquele momento eu não podia errar, e eu errei. E logo depois chegou o Carlos Alberto da seleção, né, voltando da seleção sub-20, campeão mundial, fez um brilhante campeonato brasileiro e foi onde eu fui perdendo espaço no Fluminense. Renatinho pode atacar, que foi um bom jogador. Na Bélgica, uma temporada por lá, então ele tirou. Eu fiz um campeonato brasileiro em 2003 pelo Juventude. Não foram muitos jogos, mas foram jogos bons. No fim do campeonato, eu recebi uma proposta do Luceren, da Bélgica. A gente foi contratado para livrar o time do rebaixamento, a gente conseguiu. E realmente eu voltei a ter prazer de jogar futebol, a jogar futebol num lugar organizado, um lugar que todos respeitam o ser humano. Talvez, se tivesse ficado no Brasil, tivesse conseguido ter uma oportunidade, a gente não vai saber nunca. Por exemplo, o Ricardinho, do Corinthians, foi jogar na França e voltou. Podia ter acontecido a mesma coisa com o Renatinho. Podia ter ido para a Bélgica, ter rodado um pouco na Europa e ter voltado para o Brasil e ter se dado certo em outro lugar. Os outros que abandonam, tendo sido grandes jogadores, eles têm pelo menos a memória, a recordação permanente daquilo que eles foram capazes de fazer. Esses que viram a carreira abortada, né, antes de fazer aquilo que sonhavam em fazer, deve ser a mais terrível das situações. Só o talento não é suficiente. Mas se o atleta tiver talento, disciplina, força de vontade, ele vai chegar. Mesmo que ele tenha tomado 2, 3, 4 decisões erradas, ele vai virar. Tudo que eu tenho hoje eu devo a esse período que eu joguei no futebol europeu. O que eu fiz na Bélgica em 1 ano, eu não consegui fazer em toda a minha carreira jogando no Brasil. Eu acho que na minha saída eu perdi mercado. E quando eu voltei para tentar recuperar o mercado, né, que eu tinha 24 para 25 anos, foi onde eu comecei a ter problemas físicos, problemas de lesão, né? A gente costuma falar muito sobre jogador de futebol, que é jogar futebol e como andar de bicicleta, né? E na verdade não é. Se ele não cuidar do corpo dele, danou-se. Ele vai chegar aos 23 e o cara de 32 vai passar na frente dele. Ele aqui no Maranhão, na hora que ele chegou, foi para a comissão técnica, Léo Condel lhe convidou. Antes de falar do lado profissional, falar como pessoa, né? Um ser humano fantástico, bom coração, prestativo. É um nobre jogador e essa coisa lhe pertence. E hoje ele é campeão nesse torrão maranhense. Eu nunca me esqueço de um dia, o Zico já no fim de carreira, me disse: o meu maior medo é um dia estar na Barata Ribeiro, parar num sinal e ninguém olhar para o lado e me reconhecer. O meu fantasma é esse. Agora, ninguém reconhece o Renatinho. Chega um certo momento que você tem que tomar uma decisão e falar: pô, meu corpo não aguenta mais, aí tem lesões, essas coisas. E ele acabou optando hoje, né, por ser auxiliar técnico aí, tá tendo uma carreira brilhosa, a gente torce aí para que continue, né? A gente tem que se abdicar de muitas coisas, né,
enquanto a gente joga, mas depois que você para de jogar, você tem muito tempo para recuperar essas coisas que você perdeu durante tantos anos. Escanteio a favor do São Paulo, é mais uma boa oportunidade. Ajeitou, partiu, muita curva na bola, tem gol!